A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Capítulo 11. Da sucessão geológica dos seres organizados. Examinemos agora se as leis e os fatos relativos à sucessão geológica dos seres organizados concordam melhor com a teoria ordinária da imutabilidade das espécies do que com a da sua modificação lenta e gradual, por via da descendência e da seleção natural. As espécies novas têm aparecido muito lentamente uma após outra, tanto na terra como nas águas. Lyell demonstrou que, a este respeito, as diversas camadas terciárias fornecem um testemunho incontestável. Cada ano tende a preencher algumas lacunas que existem entre essas camadas e a tornar mais gradual a proporção entre as formas extintas e as formas novas. Em algumas das camadas mais recentes, posto que subindo a uma alta antiguidade, contando em anos, nota-se apenas a extinção de uma ou duas espécies e a aparição de outras tantas espécies novas, quer locais, quer tanto o podemos julgar, sobre toda a superfície da Terra. As formações secundárias são mais destruídas, mas, assim como faz notar Brown, a aparição e o desaparecimento das numerosas espécies extintas escondidas em cada formação não foram jamais simultâneas. As espécies pertencendo a diferentes gêneros e a diferentes classes não mudaram no mesmo grau nem com a mesma rapidez. Nas camadas terciárias mais antigas, podem encontrar-se algumas espécies atualmente vivas, em meio de um conjunto de formas extintas. Falconer assinalou um exemplo marcante de um fato parecido. É um crocodilo existindo, ainda que se encontre entre os mamíferos, e répteis extintos nos depósitos subhimalaios. A língula silúrica difere muito pouco das espécies vivas deste gênero, enquanto que a maior parte dos outros moluscos silúricos e todos os crustáceos têm mudado muito. Os habitantes da Terra parecem modificar-se mais rapidamente que os do mar. Tem-se observado, ultimamente, na Suíça, um notável exemplo deste fato. Há ocasião de crer que os organismos elevados na escala se modificam mais rapidamente do que os organismos inferiores. Essa regra sofre, contudo, algumas exceções. A soma das transformações orgânicas, segundo a nota de Pictet, não é a mesma em cada formação sucessiva. Todavia, se compararmos duas formações que não sejam muito próximas, encontramos que todas as espécies têm sofrido algumas modificações. Quando uma espécie desaparece do globo, não temos razão alguma para acreditar que a forma idêntica reapareça jamais. O caso que pareceria fazer maior exceção a esta regra é o das colônias de M. barrandii, que fazem invasão durante algum tempo no meio de uma formação mais antiga. Em seguida, cedem de novo o lugar à fauna pré-existente. Mas Lyell parece ter-me dado uma explicação satisfatória desse fato, supondo migrações temporárias provindo de províncias geográficas distintas. Esses diversos fatos concordam bem com a minha teoria, que não supõe lei alguma fixa do desenvolvimento, obrigando todos os habitantes de uma zona a modificar-se bruscamente e simultaneamente ou em grau igual. Pela minha teoria, ao contrário, a marcha das modificações deve ser lenta e afetar geralmente apenas muito pouco as espécies ao mesmo tempo. Com efeito, a variabilidade de cada espécie é independente da de outras. A acumulação pela seleção natural, num grau mais ou menos pronunciado, das variações ou diferenças individuais que podem surgir, produzindo assim mais ou menos modificações permanentes, depende de eventualidades numerosas e complexas, tais como a natureza vantajosa das variações, a liberdade dos cruzamentos, as alterações lentas nas condições físicas do país, a imigração de novas formas e a natureza dos outros habitantes com os quais a espécie que varia se encontra em concorrência. Nada é, pois, de admirar que uma espécie possa conservar a sua forma mais tempo do que outras, ou que, se ela se modifica, o faça em grau menor. Encontramos relações análogas entre os habitantes atuais de países diferentes. Assim, as conchas terrestres e os insetos coleópteros da Madeira chegaram a diferir consideravelmente das formas do continente europeu que mais se assemelham, enquanto que as conchas marinhas e as aves não se alteraram.
A rapidez maior das modificações nos animais terrestres e de uma organização mais elevada, comparativamente ao que se passa com as formas marinhas e inferiores, explica-se talvez pelas relações mais complexas que existem entre os seres superiores e as condições orgânicas e inorgânicas da sua existência, assim como o temos já indicado num capítulo precedente. Quando um grande número de habitantes de qualquer região se modifica e aperfeiçoa, resulta do princípio da concorrência e das relações essenciais que têm mutuamente entre si os organismos na luta pela existência, que toda forma que não se modifique, não se aperfeiçoe em certo grau, deve ser exposta à destruição. E dá-se isso porque todas as espécies da mesma região acabam sempre, se considera um lapso de tempo suficiente longo, por modificar, porque de outra forma desapareceriam. A média das modificações nos membros da mesma classe pode ser quase a mesma durante períodos iguais e de igual comprimento, mas como a acumulação de camadas duráveis ricas em fósseis depende do depósito de grandes massas de sedimentos em área em via de abaixamento, estas camadas devem ter-se necessariamente formado com intervalos muito consideráveis e irregularmente intermitentes. Por consequência, a soma das alterações orgânicas de que dão testemunho os fósseis contidos nessas formações consecutivas não é igual. Nesta hipótese, cada formação não representa um ato novo e completo de criação, mas somente uma cena tomada ao acaso no drama que lentamente se está sempre desenrolando. É fácil compreender a causa porque uma espécie, uma vez extinta, não poderia aparecer, admitindo mesmo a volta de condições de existência orgânicas e inorgânicas idênticas. Com efeito, posto que a descendência de uma espécie possa adaptar-se de maneira a ocupar na economia da natureza o lugar de uma outra, o que sucede sem dúvida muitas vezes, e chegar assim a suplantá-la, as duas formas, antiga e moderna, não poderiam jamais ser idênticas, porque ambas teriam quase certamente herdado dos antepassados distintos caracteres diferentes e porque organismos já existentes tendem a variar de uma maneira diferente. Por exemplo, é possível que, se os nossos pombos-pavões fossem todos destruídos, os tratadores chegassem a reconstruir uma nova raça quase semelhante à raça atual. Mas se supusermos a destruição da origem-mãe, o torcaz, e temos toda razão para acreditar que no estado de natureza as formas pais são geralmente substituídas e exterminadas pelos seus descendentes aperfeiçoados, seria pouco provável que um pombo-pavão idêntico à raça existente pudesse derivar da outra espécie de pombo ou mesmo de alguma outra raça bem fixa no pombo doméstico. Com efeito, as variações sucessivas seriam com certeza diferentes num certo grau e a variedade novamente formada imprimiria provavelmente na fonte-mãe algumas divergências características. Os grupos de espécies, isto é, os gêneros e as famílias, seguem na sua aparição e desaparecimento as mesmas regras gerais que as espécies isoladas. Isso é, que se modificam mais ou menos fortemente e mais ou menos prontamente. Um grupo uma vez extinto jamais reaparece, isto é, que a sua existência tanto se perpetua é rigorosamente contínua. Sei que essa regra sofre algumas exceções aparentes, mas tão raras são que Forbes, Pictet, Woodward, ainda que inteiramente opostos às ideias que defendo, a admitem como verdadeira. Ora, essa regra concorda rigorosamente com a minha teoria, porque todas as espécies de um mesmo grupo, qualquer que tenha podido ter a sua duração, são os descendentes modificados entre si e de um antepassado comum. As espécies do gênero Língula, por exemplo, que apareceram sucessivamente em todas as épocas, devem ter sido ligadas umas às outras por uma série ininterrupta de gerações, desde as camadas mais antigas do sistema silúrico até nossos dias. Vimos no capítulo precedente que grupos inteiros de espécies parecem surgir por vezes ao mesmo tempo e subitamente. Procurei dar uma explicação deste fato que seria, se fosse bem verificado, fatal à minha teoria. Mas tais casos são excepcionais à regra geral, ao contrário, é um aumento progressivo em número até que o grupo atinja o seu máximo, cedo ou tarde, seguindo de um decrescimento gradual. Se representar o número de espécies contidas num gênero, ou o número de gêneros contidos numa família, por um traço vertical de espessura variável, atravessando as camadas geológicas sucessivas contendo essas espécies, o traço parece algumas vezes começar no seu extremo inferior,
não por ponta aguda, mas bruscamente. Espessa-se gradualmente subindo, conserva muitas vezes uma largura igual durante um trajeto mais ou menos longo. Depois termina por se adelgaçar nas camadas superiores, indicando o decrescimento e a extinção final da espécie. Esta multiplicação gradual do número das espécies de um grupo está estritamente de acordo com a minha teoria, porque as espécies de um mesmo gênero e os gêneros da mesma família aumentam apenas lenta e progressivamente a modificação e a produção de numerosas formas vizinhas, podendo ser somente longos e graduais. Com efeito, uma espécie a princípio produz 2 ou 3 variedades, que se convertem lentamente em outras tantas espécies, que por seu turno, e por uma marcha igualmente gradual, dão origem a outras variedades e espécies, e assim sucessivamente, como os ramos que, partindo de um tronco único de uma grande árvore, terminam ramificando-se sempre por formar um grupo considerável no seu conjunto. Extinção. Temos até o presente falado apenas incidentemente do desaparecimento das espécies e dos grupos de espécies. Pela teoria da seleção natural, a extinção das formas antigas e a produção das formas novas aperfeiçoadas são 2 fatos intimamente conexos. A velha noção da destruição completa de todos os habitantes do globo após cataclismos periódicos é hoje geralmente abandonada, mesmo por geólogos tais como E. de Beaumont, Murchison, Barrand, etc., cujas conclusões gerais deveriam naturalmente conduzir a conclusões desta natureza. Resulta, pelo contrário, do estudo das formações terciárias que as espécies e os grupos de espécies desapareciam lentamente umas após outras. Primeiro num ponto, depois no outro, e enfim da Terra inteira. Em alguns casos muito raros, tais como a rotura de um istmo e a irrupção, que é a consequência de uma aluvião de novos habitantes provindo de um mar vizinho, ou a imersão total de uma ilha, a marcha da extinção podia ter sido rápida. As espécies e os grupos de espécies persistem durante períodos de uma extensão muito desigual. Vimos com efeito que alguns grupos que apareceram desde a origem da vida existem ainda hoje, enquanto que outros desapareceram antes do fim do período paleozoico. O tempo durante o qual uma espécie isolada ou um gênero pode persistir não parece depender de lei alguma fixa. Pode sempre crer-se que a extinção de um grupo completo de espécies deve ser muito mais lenta do que a sua produção, se figura, como precedentemente, a aparição e o desaparecimento de um grupo por um traço vertical de espessura variável. Este último afila-se muito mais gradualmente para a extremidade superior, que indica a marcha da extinção, do que para a extremidade inferior, que representa a aparição primeira, e a multiplicação progressiva da espécie. Há, contudo, casos em que a extinção de grupos inteiros foi notavelmente rápida. É o que se observa com os amonitas no fim do período secundário. Tem-se muito gratuitamente envolvido em mistérios a extinção das espécies. Alguns autores chegaram a supor que, como a vida do indivíduo tem um limite determinado, assim a da espécie tem também uma duração limitada. Ninguém como eu tem podido ser impressionado de espanto pelo fenômeno da extinção das espécies. Qual não foi a minha surpresa, por exemplo, quando encontrei no Prata um dente de cavalo sepultado com os restos de mastodontes, de megatérios, de toxodontes e outros mamíferos gigantescos extintos que todos tinham coexistido num período geológico recente com conchas ainda vivas? Com efeito, o cavalo, desde a sua introdução na América do Sul pelos espanhóis, tornou-se selvagem em todo o país e multiplicou-se com uma rapidez sem igual. Devia, pois, perguntar a mim próprio qual devia ter sido a causa da extinção do cavalo primitivo em condições de existência na aparência tão favoráveis. O meu espanto era mal fundado. O professor Owen não tardou a reconhecer que o dente, posto que muito semelhante ao do cavalo atual, pertencia a uma espécie extinta. Se este cavalo existisse ainda, mas que fosse raro, ninguém se admiraria, porque em todos os países a raridade é o atributo de um conjunto de espécies de todas as classes. Se perguntarem as causas de tal raridade, respondemos que são a consequência de algumas circunstâncias desfavoráveis nas condições de existência, mas não podemos de forma alguma indicar quais sejam essas circunstâncias.
Supondo que o cavalo fóssil tenha existido ainda como espécie rara, parece muito natural pensar, pela analogia, com todos os outros mamíferos, incluindo o elefante, cuja reprodução é tão lenta, bem como a naturalização do cavalo doméstico na América do Sul, que em condições favoráveis tivesse em poucos anos povoado o continente. Mas não teríamos podido dizer quais as condições desfavoráveis que obstaram à sua multiplicação, se uma ou muitas causas atuaram em conjunto ou separadamente, em que período da vida, em que grau atuou cada uma delas. Se as circunstâncias continuassem tão lentamente como se julga a tornar-se cada vez menos favoráveis, não teríamos certamente observado o fato, mas o cavalo fóssil tornar-se-ia cada vez mais raro e extinguir-se-ia finalmente, dando seu lugar na natureza a qualquer concorrente mais feliz. É difícil ter sempre presente ao espírito o fato de a multiplicação de cada forma viva ser sem cessar limitada por causas nocivas desconhecidas que, contudo, são muito suficientes para determinar a princípio a raridade e, em seguida, a extinção. Compreende-se tão pouco este assunto que tenho ouvido muitas vezes exprimir a surpresa que causa a extinção de animais gigantescos, tais como o mastodonte e o dinossauro, como se a força corporal fosse o bastante para assegurar a vitória na luta pela existência. A grande corpulência de uma espécie, pelo contrário, pode arrastar em certos casos, como Owen o fez notar, mais pronta extinção devido à maior quantidade de nutrição necessária. A multiplicação do elefante atual deve ter sido limitada por uma causa qualquer antes que o homem habitasse a Índia ou a África. O Dr. Falconer, juiz muito competente, atribui essa paragem no aumento em número do elefante índico aos insetos que o fadigam e o enfraquecem. Bruce chegou à mesma conclusão relativamente ao elefante africano da Abissínia. É certo que a presença dos insetos e dos vampiros decide, em diversas partes da América do Sul, da existência dos maiores mamíferos naturalizados. Nas formações terciárias recentes, vemos casos numerosos em que a raridade precede a extinção, e sabemos que o mesmo fato se apresenta para os animais que o homem, pela sua influência, tem exterminado local ou totalmente. Posso repetir aqui o que escrevi em 1845, admitir que as espécies se tornam geralmente raras antes da extinção, e não admirar tal fato para somente maravilhar o seu desaparecimento. É como admitir que a doença no indivíduo é o antecessor da morte, e se veja a doença sem surpresa, para pasmar e atribuir a morte do doente a um ato de violência. A teoria da seleção natural é baseada na opinião que cada variedade nova e, em última análise, cada espécie nova se forma e se mantém por meio de certas vantagens adquiridas sobre as que consigo entram em concorrência. E, enfim, sobre a extinção das formas menos favorecidas, que é a consequência inevitável. O mesmo se dá com as nossas produções domésticas, porque quando uma variedade nova e um pouco superior foi obtida, substitui a princípio as variedades inferiores da vizinhança, mais aperfeiçoada. Espalha-se cada vez mais com os nossos bois de chifres curtos e toma um lugar de outras raças em outros países. A aparição de formas novas e o desaparecimento das antigas são, pois, tanto para as produções naturais como para as produções artificiais, dois fatos conexos. O número das formas novas específicas produzidas num tempo dado deve ter sido nos grupos florescentes provavelmente mais considerável do que as das formas antigas que foram exterminadas. Mas sabemos que, pelo menos durante as épocas geológicas recentes, as espécies não têm aumentado indefinitivamente. De maneira que podemos admitir, no que diz respeito às épocas mais recentes, que a produção de novas formas determinou a extinção de um número quase igual de formas antigas. A concorrência é geralmente mais rigorosa, como com exemplos o demonstramos já entre as formas que se semelham em todos os pontos de vista. Por conseguinte, os descendentes modificados e aperfeiçoados de uma espécie causam geralmente o extermínio da origem-mãe. E se muitas novas formas, provindo de uma mesma espécie, conseguem desenvolver-se, são as formas mais próximas dessa espécie, isto é, as espécies do mesmo gênero, que se encontram mais expostas à destruição. É assim, creio eu, que um certo número de espécies novas derivadas de uma espécie única e constituindo assim um gênero novo, chega a suplantar um gênero antigo, pertencente à mesma família.
Mas deve ter sucedido muitas vezes também que uma espécie nova pertencendo a um grupo tomasse o lugar de uma espécie pertencendo a um grupo diferente e provocasse assim a sua extinção. Se muitas formas aliadas têm saído dessa mesma forma, outras espécies conquistadoras anteriormente lhe deverão ter cedido o lugar. E serão então geralmente as formas vizinhas que têm mais a sofrer em razão de alguma inferioridade hereditária comum a todo o grupo. Mas como as espécies obrigadas a ceder assim o seu lugar a outras mais aperfeiçoadas pertencem à mesma classe ou a classes distintas, poderá suceder que algumas delas possam ser muito tempo conservadas após a sua adaptação a condições diferentes de existência, ou porque ocupando um ponto isolado escaparam a uma rigorosa concorrência. Assim, por exemplo, algumas espécies de trigonia, grande gênero de moluscos das formações secundárias, têm sobretudo vivido e habitam ainda os mares australianos, e alguns membros do grupo considerável e quase extinto dos peixes ganoides encontra-se ainda nas nossas águas doces. Compreende-se, pois, a causa de extinção completa de um grupo ser geralmente, como acabamos de ver, muito mais lenta do que a sua produção. Quanto à subdistinção de famílias ou de ordens inteiras, tais como o grupo dos trilobitas no fim da época paleozoica, ou dos amonitas no fim do período secundário, lembrar-nos-emos do que temos já dito sobre os grandes intervalos de tempo que decorreram entre as nossas formações consecutivas, intervalos durante os quais se pode efetuar uma extinção lenta, mas considerável. Demais, quando após imigrações súbitas ou de um desenvolvimento mais rápido do que de ordinário, algumas espécies de um novo grupo se apoderam de uma região qualquer. Muitas espécies antigas devem ser exterminadas com uma rapidez correspondente. Ora, as formas assim suplantadas são provavelmente próximas aliadas, pois que possuem algum defeito comum. Parece-me, pois, que o modo de extinção das espécies isoladas ou dos grupos de espécies concorda perfeitamente com a teoria da seleção natural. Não devemos admirar-nos da extinção, mas da nossa presunção de querer imaginar que compreendemos as circunstâncias complexas de que depende a existência de cada espécie. Se nos esquecermos um instante de que cada espécie tende a multiplicar-se até o infinito, mas que está constantemente conservada em respeito por causas que só raramente surpreendemos, toda a economia da natureza é incompreensível. Quando pudermos dizer precisamente a causa por que tal espécie é mais abundante em indivíduos do que outra, ou porque essa espécie e não aquela pode ser naturalizada num dado país. Só então teremos o direito de nos admirarmos de que não possamos explicar a extinção de certas espécies ou de certos grupos. Alterações quase instantâneas das formas vivas no globo. Uma das descobertas mais interessantes da paleontologia é que as formas da vida mudam em todo o globo de uma maneira quase simultânea. Assim, a formação europeia da greda reconhece-se em muitas partes do globo, nos mais diversos climas, mesmo onde não se poderia encontrar o menor fragmento de mineral semelhante à greda. Por exemplo, na América do Norte, na América do Sul equatorial, na Terra do Fogo, no Cabo da Boa Esperança e na Península Índica. Com efeito, em todos esses pontos afastados, os vestígios orgânicos de certas camadas apresentam uma semelhança incontestável com os da greda. Não porque se encontrem aí as mesmas espécies, porque em muitos casos não houve uma que fosse identicamente a mesma, mas pertencem às mesmas famílias, aos mesmos gêneros, às mesmas subdivisões de gêneros, e são por vezes semelhantes, caracterizadas pelos mesmos caracteres superficiais, tais como a cinzeladura exterior. Além disso, outras formas de greda que se não encontram na Europa, mas que existem nas formações superiores ou inferiores, seguem-se na mesma ordem nesses diferentes pontos do globo, tão afastados entre si. Muitos autores verificaram um paralelismo semelhante das formas da vida nas formações paleozoicas sucessivas da Rússia, da Europa Ocidental e da América do Norte. O mesmo se observa, segundo Lyell, nos diversos depósitos terciários da Europa e da América do Norte, pondo mesmo que de lado algumas espécies fósseis que são comuns ao Velho e ao Novo Mundo. O paralelismo geral das diversas formas da vida nas camadas paleozoicas e nas camadas terciárias não ficará menos manifesto e tornará fácil a correlação nas diversas formações.
Estas observações, todavia, aplicam-se apenas aos habitantes marinhos do globo, porque dados suficientes nos faltam para apreciar se as produções das terras e das águas doces têm em pontos afastados mudado de uma maneira paralela análoga. A razão para de tal duvidar. Se houvesse trazido do prata o magatério, o milodon, o macrauchenia e o toxodon, sem ensinamentos sobre sua posição geológica, ninguém suporia que essas formas tivessem existido com moluscos marinhos ainda vivos. Todavia, a sua coexistência com o mastodonte e o cavalo permitiria pensar que viveram durante um dos últimos períodos terciários. Quando dizemos que as faunas marinhas se alteraram simultaneamente em todo o globo, é necessário não supor que a expressão se aplica ao mesmo ano ou ao mesmo século, ou ao mesmo que tenha um sentido geológico bem rigoroso. Porque se todos os animais marinhos vivendo atualmente na Europa, assim como os que viveram durante o período Pleistocênio, já tão fortemente distanciados, se contar a sua antiguidade pelo número de anos, visto que compreende toda a época glacial, fossem comparados aos que existem atualmente na América do Sul ou na Austrália, o mais hábil naturalista com dificuldade poderia decidir quais dos habitantes atuais ou dos da época pleistocênica na Europa semelharam mais os do hemisfério austral. Ainda assim, alguns observadores muito competentes admitem que as produções atuais dos Estados Unidos se aproximam mais das que vivem na Europa durante certos períodos terciários recentes do que das formas europeias atuais, e sendo assim é evidente que as camadas fossilíferas que se depositam agora nas costas da América do Norte arriscar-se-iam no futuro a ser classificadas com os depósitos europeus algum tanto mais antigos. Não obstante, num futuro muito afastado, não é duvidoso que todas as formações marinhas mais modernas, o Plioceno superior, o Pleistocênio e os depósitos completamente modernos da Europa, da América do Norte, da América do Sul e da Austrália poderão fazer, com razão, considerados como simultâneos no sentido geológico da palavra, porque encerrarão detritos fósseis mais ou menos aliados, e porque não conterão qualquer das formas próprias aos depósitos inferiores mais antigos. Este fato da mudança simultânea das formas da vida nas diversas partes do mundo, dando a essa lei o sentido lato e geral que acabamos de dar-lhe, impressionou muito dois observadores eminentes, M.M. de Verneuil e de Archeag, depois de ter lembrado o paralelismo que se nota entre as formas orgânicas da época paleozoica nas diversas partes da Europa, acrescentam: se, feridos por essa estranha sucessão, voltarmos os olhos para a América do Norte e aí descobrirmos uma série de fenômenos análogos, parecer-nos-á, pois, certo que todas as modificações das espécies, a sua extinção, a introdução de espécies novas, não mais podem ser o resultado de simples alterações nas correntes oceânicas, ou de outras causas mais ou menos locais e temporárias, mas que devem depender de leis gerais que regulem o conjunto do reino animal. M. Barrand invoca outras considerações de grande valor que conduzem à mesma conclusão. Não se poderia com efeito atribuir a essas alterações de correntes, de clima ou de outras condições físicas, estas imensas mutações das formas organizadas no globo nos climas mais diversos. Devemos, assim como Barrand o fez observar, procurar alguma lei especial. É o que ressaltará ainda mais claramente quando tratarmos da distribuição atual dos seres organizados e vimos quantos são insignificantes as relações entre as condições físicas das diversas regiões e a natureza dos seus habitantes. Este grande fato da sucessão paralela das formas da vida no mundo explica-se facilmente pela teoria da seleção natural. As espécies novas formam-se porque possuem algumas vantagens sobre as mais antigas. Ora, as formas já dominantes, ou que têm alguma superioridade sobre as outras formas do mesmo país, são as que produzem o maior número de variedades novas ou espécies nascentes. A prova evidente dessa lei é que as plantas dominantes, isso é, as que são mais comuns e mais espalhadas, são também as que produzem a maior quantidade de variedades novas. É natural, além disso, que as espécies preponderantes variáveis susceptíveis de se espalhar ao longe e tendo já invadido mais ou menos os territórios de outras espécies, sejam também as mais aptas para se estender ainda mais, e para produzir em novas regiões variedades e espécies novas. Pode a sua difusão ser por vezes muito lenta, porque depende de alterações climatéricas e geográficas, de acidentes imprevistos e da aclimatação gradual
das novas espécies nos diversos climas que hajam de se atravessar. Mas com o tempo, são as formas dominantes que, em geral, têm mais probabilidade em se espalhar e, finalmente, em prevalecer. É provável que os animais terrestres, habitando continentes distintos, se espalhem mais lentamente do que as formas marinhas, povoando mares contínuos. Podemos, pois, chegar a encontrar, como se observa com efeito, um paralelismo menos rigoroso na sucessão das formas terrestres do que nas formas marinhas. Parece-me, portanto, que a sucessão paralela e simultânea, dando a este último termo o sentido mais lato das mesmas formas organizadas no globo, concorda bem com o princípio segundo o qual novas espécies seriam produzidas pela grande extensão e pela variação das espécies dominantes. Sendo dominantes as próprias espécies novas, pois que têm ainda uma certa superioridade sobre as formas mães que já existiam, assim como sobre outras espécies, continuam a espalhar-se e a variar e a produzir novas variedades. As espécies antigas vencidas pelas novas formas vitoriosas, às quais cedem o lugar, são geralmente aliadas em grupos, consequência da herança comum de alguma causa de inferioridade. À medida, pois, que os grupos novos e aperfeiçoados se espalham na Terra, os antigos desaparecem e por toda parte há correspondência na sucessão das formas, tanto na primeira aparição como no desaparecimento final. Creio ainda útil fazer uma observação a este respeito. Indiquei as razões que me levam a crer que a maior parte das nossas grandes formações ricas em fósseis foram depositadas durante períodos de abaixamento e que interrupções de uma duração imensa, no que se refere ao depósito de fósseis, se deviam ter produzido durante as épocas em que o fundo do mar estava estacionário ou em via de levantamento, e também quando os sedimentos se não depositassem em assaz grande quantidade, em assaz rapidamente para esconder e conservar os restos dos seres organizados. Suponho que durante esses longos intervalos de que não podemos encontrar vestígio algum, os habitantes de cada região sofreram uma soma considerável de modificações e extinções e que houve frequentes imigrações de uma região para outra. Como temos todas as razões para julgar que imensas superfícies são afetadas pelos mesmos movimentos, é provável que formações exatamente contemporâneas se deviam muitas vezes ter acumulado em grandes extensões na mesma parte do globo. Mas não estamos de modo algum autorizados a concluir que foi assim invariavelmente, e que grandes superfícies foram sempre afetadas pelos mesmos movimentos. Quando duas formações se depositam durante quase o mesmo período, mas contudo não exatamente o mesmo, devemos, pelas razões que precedentemente indicamos, notar a mesma sucessão geral nas formas que então viveram, sem que, contudo, as espécies correspondam exatamente, pois houve, numa das regiões, um pouco mais de tempo do que na outra para permitir as modificações, as extinções e as imigrações. Creio que casos deste gênero se apresentam na Europa, nas suas admiráveis memórias sobre os depósitos cossênios de Inglaterra e de França. M. Prestwich chegou a estabelecer um estreito paralelismo geral entre os andares sucessivos dos dois países, mas comparando certos terrenos de Inglaterra com os depósitos correspondentes em França, posto que se encontre entre eles uma curiosa concordância no número das espécies pertencendo aos mesmos gêneros. Contudo, as próprias espécies diferem de modo tal que é difícil explicar, atendendo à proximidade dos dois jazigos, a menos, contudo, que se suponha que um istmo separou dois mares povoados por duas faunas contemporâneas, mais distintas. Lyell fez observações semelhantes a respeito de algumas das formações terciárias mais recentes. Barrand assinala, por seu lado, um notável paralelismo geral nos depósitos silúricos sucessivos da Boêmia e da Escandinávia. Não obstante, encontram-se diferenças surpreendentes entre as espécies. Se nessas regiões as diversas formações não tivessem sido depositadas exatamente durante os mesmos períodos, um depósito, uma região, correspondendo muitas vezes a um período de inatividade noutra, e se nas duas regiões as espécies se tivessem modificado lentamente durante a acumulação das diversas formações e nos longos intervalos que as separam, os depósitos nos dois pontos poderão estar colocados na mesma ordem quanto à sucessão geral das formas organizadas, e essa ordem
pareceria sem razão estritamente paralela. Não obstante, as espécies não seriam todas as mesmas nos andares em aparência correspondentes das duas estações. Das afinidades das espécies extintas entre si e com as formas vivas. Examinemos agora as afinidades mútuas das espécies extintas e vivas. Agrupam-se todas num pequeno número de grandes classes, fato que explica de momento a teoria da descendência. Em regra geral, quanto mais antiga for a forma, quanto mais diferente das formas vivas. Mas assim como Buckland já há muito fez notar, também classifica-se todas as espécies extintas, quer nos grupos existentes, quer nos intervalos que os separam. É certamente verdade que as espécies extintas contribuem para encher lacunas que existem entre os gêneros, famílias e ordens atuais. Mas como se tem contestado, mesmo negado, este ponto, pode ser útil fazer alguns reparos a tal assunto e citar alguns exemplos. Se dirigirmos somente a nossa atenção para espécies vivas ou para espécies extintas pertencendo à mesma classe, a série é infinitamente menos perfeita do que se as combinássemos ambas num sistema geral. Encontra-se continuamente nos escritos do professor Owen a expressão formas generalizadas, aplicada aos animais extintos. Agassiz fala a cada instante dos tipos proféticos ou sintéticos. Ora, estes termos aplicam-se a formas ou fuzis intermediários. Um outro paleontólogo distinto, M. Gaudry, demonstrou do modo mais categórico que um grande número de mamíferos fósseis que descobriu na África servem para preencher os intervalos entre os gêneros existentes. Cuvier considerava os ruminantes e os paquidermes como duas ordens de mamíferos mais distintos, mas encontravam-se tanto fuzis fósseis intermediários que o professor Owen teve de remodelar toda a classificação e colocar certos paquidermes na subordem dos ruminantes. Fez, por exemplo, desaparecer, por gradações insensíveis, a imensa lacuna que existia entre o porco e o camelo. Os ungulados ou quadrúpedes de casco são agora divididos em dois grupos, os dos quadrúpedes com dedos pares e os dos quadrúpedes com dedos ímpares. Mas o Macrauchenia da América Meridional liga até certo ponto esses dois grupos importantes. Ninguém poderia contestar que o hipário forma um fuzil intermediário entre o cavalo existente e outros ungulados. O Tipotérium da América Meridional, que se não saberia classificar em qualquer ordem existente, forma, como indica o nome que lhe deu o professor Gervais, um fuzil intermediário notável na série dos mamíferos. O Sirenia constitui um grupo muito distinto de mamíferos, e um dos caracteres mais notáveis do dugongo e do lamantino atuais é a ausência completa de membros posteriores, sem mesmo neles se encontrarem rudimentos desses membros. Mas o Haliterium extinto tinha, segundo o professor Flower, o osso da coxa ossificado e articulado num acetábulo bem definido da pelve, e por isso se aproxima dos quadrúpedes ungulados ordinários, aos quais os Cinerea estão aliados debaixo de outros pontos de vista. Os cetáceos ou baleias diferem consideravelmente de outros mamíferos, mas o Zeuglodonte e o Esqualodonte da época terciária, de que alguns naturalistas fizeram uma ordem distinta, são, segundo o professor Huxley, verdadeiros cetáceos e constituem um elo intermediário com os carnívoros aquáticos. O professor Huxley demonstrou também que mesmo o enorme intervalo que separa as aves dos répteis se encontra em parte preenchido da maneira mais imprevista pelo avestruz e Archaeopteryx, extinto de uma parte e da outra pelo Compsognathus, um dos dinossauros grupo que compreende os répteis terrestres mais gigantescos. Com respeito aos invertebrados, Barrandi, cuja autoridade é irrefutável nessa matéria, afirma que as descobertas de cada dia provam que, se bem que os animais paleozoicos possam certamente classificar-nos nos grupos existentes, esses grupos não eram, contudo, nessa época afastada, tão distintamente separados como o são atualmente. Alguns autores têm negado que qualquer espécie extinta ou algum grupo de espécie possa ser considerado como intermediário entre duas espécies vivas quaisquer ou entre grupos de espécies atuais.
A objeção não teria valor senão tanto quanto se estendesse por isso que a forma extinta é por todos estes caracteres diretamente intermediária entre duas formas ou entre dois grupos vivos. Mas numa classificação natural, há certamente duas espécies fósseis que se colocam entre gêneros vivos, e mesmo entre gêneros pertencentes a famílias distintas. O caso mais frequente, sobretudo, quando se trata de grupos muito diferentes, como os peixes e os répteis, parece ser que, se, por exemplo, no estado atual estes grupos se distinguem por uma dezena de caracteres, o número de caracteres distintos é menor nos antigos membros dos dois grupos, de modo que os dois grupos eram outrora um pouco mais vizinhos entre si do que hoje são. Julga-se bastante comumente que, quanto mais antiga é uma forma, tanto mais tende a ligar por alguns dos seus caracteres grupos atualmente muito afastados entre si. Essa observação aplica-se apenas, sem dúvida, aos grupos que, no decurso das idades geológicas, sofreram modificações consideráveis. Difícil seria, além disso, demonstrar a verdade da proposição, porque de quando em quando se descobrem animais, mesmo vivos, que, como a lepidossereia, se ligam pelas suas afinidades a grupos muito distintos. Todavia, se compararmos os mais antigos répteis e os mais antigos batráquios, os mais antigos peixes, os mais antigos cefalópodes e os mamíferos da época eocênia, com os membros mais recentes das mesmas classes, necessário nos é reconhecer que essa observação é verdadeira. Vejamos até que ponto os diversos fatos e as deduções que se precedem concordam com a teoria da descendência com modificação. Peço ao leitor, vista a complicação do assunto, para recorrer ao quadro de que temos já servido no capítulo 4. Suponhamos que as letras em itálico e numeradas representam gêneros, e as linhas pontuadas que se afastam divergindo as espécies de cada gênero. A figura é muito simples e dá-nos somente um pequeno número de gêneros e espécies, mas pouco importa. As linhas horizontais podem figurar formações geológicas sucessivas e podem considerar-se como extintas todas as formas colocadas abaixo da linha superior. Os três gêneros existentes A14, Q14 e P14 formarão uma pequena família. B14 e F14 uma família muito próxima ou subfamília, e o O14, E14 e M14 uma terceira família. Estas três famílias reunidas aos numerosos gêneros extintos fazendo parte das diversas linhas de descendência provindo por divergência da espécie mãe A, formarão uma ordem, porque todos terão herdado alguma coisa comum do antepassado primitivo. Em virtude do princípio da tendência contínua à divergência dos caracteres, cuja explicação nosso diagrama serviu já quanto mais recente for uma forma, tanto mais deve ordinariamente diferir do ascendente primordial. Podemos por aqui compreender facilmente a razão por que são os fósseis mais antigos que mais diferem das formas atuais. A divergência dos caracteres não é, todavia, uma eventualidade necessária, pois que essa divergência depende unicamente de que permitiu aos descendentes de uma espécie apoderar-se de mais lugares diferentes na economia da natureza. É, pois, muito possível, assim como temos visto para algumas formas silúricas, que uma espécie possa persistir apresentando apenas leves modificações correspondentes a fracas alterações nas suas condições de existência, conservando, porém, durante um longo período, os seus traços característicos gerais. É o que representa na figura a letra F14. Todas as numerosas formas extintas e vivas derivadas de A constituem, como já fizemos notar, uma ordem que, em sequência aos efeitos contínuos da extinção e da divergência dos caracteres, está dividida em muitas famílias e subfamílias. Supõe que algumas morreram em diversos períodos, enquanto que outras persistiram até nossos dias. Vemos, examinando o diagrama, que se descobrirmos em diferentes pontos da parte inferior da série um grande número de formas extintas que se supõem terem sido escondidas nas formas sucessivas, as três famílias que existem na linha superior tornar-se-iam menos distintas uma da outra. Se, por exemplo, se encontrassem os gêneros A1, A5, A10, F8, M3, M6, M9, essas três famílias estariam bastante estreitamente ligadas para que devessem provavelmente ser unidas numa só grande família, quase como se deve fazer com respeito aos ruminantes e certos paquidermes. Contudo, poderia talvez contestar-se que os gêneros extintos que ligam assim os gêneros vivos de três famílias sejam intermediários, porque não o são diretamente,
mas simplesmente por um longo circuito e passando por um grande número de formas diferentes. Se se descobrissem muitas formas distintas acima de uma das linhas horizontais médias que representam as diferentes formações geológicas, acima do número 6, por exemplo, mas que se não encontrasse alguma abaixo dessa linha não haveria mais que duas famílias, somente as duas famílias da esquerda, A14 e B14, etc., a reunir numa só. Ficariam duas famílias que seriam menos distintas uma da outra do que o eram antes da descoberta dos fósseis. Ainda assim, se supusermos que as três famílias formadas de 8 gêneros, A14 a M14, sobre a linha superior diferem entre si por meia dúzia de caracteres importantes, as famílias que existiam na época indicada pela linha 6 deviam certamente diferir uma da outra por um número menor de caracteres, porque nesse grau genealógico remoto deviam ter se afastado menos do seu ascendente comum. É assim que gêneros antigos e extintos apresentam algumas vezes um certo grau caracteres intermediários entre os descendentes modificados ou entre os parentes colaterais. As coisas devem ser sempre muito mais complicadas na natureza do que o são no diagrama. Os grupos com efeito devem ter sido mais numerosos, devem ter durações muito desiguais e experimentar modificações muito variáveis em grau. Como somente possuímos o último volume dos arquivos geológicos mas este volume está muito incompleto, não podemos esperar, exceto alguns casos muito raros, poder preencher as grandes lacunas do sistema natural e ligar-se em famílias ou ordens distintas. Tudo o que nos é permitido esperar é que os grupos que, em períodos geológicos conhecidos, têm sofrido muitas modificações, se aproximam um pouco mais entre si nas formações mais antigas, de modo que os membros desses grupos, pertencendo às épocas mais remotas, difiram menos por alguns dos seus caracteres do que os membros atuais dos membros grupos. É de resto no que acordam reconhecer os nossos melhores paleontólogos. A teoria da descendência com modificações explica, pois, de uma maneira satisfatória, os principais fatos que se referem às afinidades mútuas que se notam tanto entre as formas extintas como entre estas e outras formas vivas. Estas afinidades parecem-me inexplicáveis se se consideram noutro ponto de vista. Pela minha teoria, é evidente que a fauna de cada um dos grandes períodos da história da Terra deve ser intermediária pelos seus caracteres gerais entre a que precedeu e a que seguiu. Assim, as espécies que viveram durante o sexto grande período indicado no diagrama são as descendentes modificadas das que viviam durante o quinto e as ascendentes das formas ainda mais modificadas do sétimo. Não podem, pois, deixar de ser quase intermediárias pelo seu caráter entre as formas de formação inferior e as da formação superior. É preciso, todavia, tomar em conta a parte da extinção total de algumas formas anteriores da imigração numa região qualquer de formas novas vindas de outras regiões, e de uma soma considerável de modificações que devem ter se operado durante os longos intervalos negativos que decorreram entre o episódio das diversas formações sucessivas. Feitas essas reservas, a fauna de cada período geológico é certamente intermediária pelos seus caracteres entre a fauna que precedeu e a que se lhe seguiu. Citarei apenas um exemplo. Os fósseis do sistema devoniano, quando da sua descoberta, foram em conjunto reconhecidos pelos paleontólogos como intermediários pelos seus caracteres entre os dos terrenos carboníferos que os seguiram e os do sistema siluriano que os precederam. Mas cada fauna não é necessária e exatamente intermediária, por causa da desigualdade da duração dos intervalos que decorreram entre o depósito das formações consecutivas. O fato de certos gêneros apresentarem uma exceção à regra não poderia invalidar a asserção que toda a fauna de uma época qualquer seja, no seu conjunto, intermediária entre a que precede e a que lhe segue. Por exemplo, o Dr. Falconer classificou em duas séries os mastodontes e os elefantes, uma pelas suas afinidades mútuas e outra pela época da sua existência. Ora, essas duas séries não concordam. As espécies que apresentam caracteres extremos não são nem as mais antigas nem as mais recentes. As que são intermediárias pelos seus caracteres não o são pela época em que viveram. Mas nesse caso, como em outros análogos, supondo por um instante que não possuímos as provas do momento exato da aparição e da espécie, o que em verdade se não dá, não temos razão alguma para supor que as formas sucessivamente produzidas se perpetuem necessariamente durante tempos iguais.
Uma forma muito antiga pode por vezes persistir muito mais tempo do que uma forma produzida posteriormente, noutra parte, sobretudo quando se trata de formas terrestres habitando distritos separados. Comparemos por série, segundo as suas afinidades, todas as raças vivas e extintas do pombo doméstico. Este arranjo não concordaria de modo algum com a ordem da sua produção, e ainda menos com a da sua extinção. Com efeito, a origem-mãe, o torcaz existe ainda, em um conjunto de variedades compreendidas entre o torcaz e o mensageiro são extintas. Os mensageiros, que têm caracteres extremos com respeito ao comprimento do bico, têm uma origem mais antiga que os cambalhotas de bico curto, que se encontram na outra extremidade da série. Todos os paleontólogos verificaram que os fósseis de duas formações consecutivas são muito mais estreitamente aliados que os fósseis de formações muito distanciadas. Este fato confirma a asserção precedente formulada do caráter intermediário, até certo ponto, dos vestígios orgânicos que são conservados numa formação intermediária. Pictet dá um exemplo bem conhecido, isto é, a semelhança geral que se verifica nos fósseis contidos nos diversos andares da formação da greda, posto que em cada um desses andares as espécies sejam distintas. Este simples fato, pela sua generalidade, parece ter abalado o professor Pictet a firme crença na imutabilidade das espécies. Alguém que esteja um pouco familiarizado com a distribuição das espécies que vivem atualmente à superfície do globo, não pensará em explicar a estreita semelhança que oferecem as espécies distintas de duas formações consecutivas pela persistência nas mesmas regiões, das mesmas condições físicas durante longos períodos. É necessário lembrar que as formas organizadas, pelo menos as formas marinhas, mudaram quase simultaneamente em todo o globo e, por consequência, nos mais diversos climas e nas mais diferentes condições. Quão pouco, em verdade, foram afetadas as formas específicas dos habitantes do mar pelas vicissitudes consideráveis do clima durante o período pleistocênio, que compreende todo o período glaciário. Pela teoria da descendência, nada mais fácil que compreender as afinidades íntimas que se notam entre os fósseis de formações rigorosamente consecutivas, se bem que sejam consideradas como especificamente distintas. Tendo a acumulação de cada formação sido frequentemente interrompida e sendo longos intervalos negativos decorridos entre os depósitos sucessivos, não poderíamos esperar, como tentei demonstrar no capítulo precedente, encontrar em uma ou duas formações quaisquer duas variedades intermediárias entre as espécies que apareceram no princípio e no fim destes períodos. Mas devemos encontrar, após intervalos relativamente muito curtos, avaliando-os no ponto de vista geológico ou muito longos, medidos em anos, formas intimamente aliadas, ou como se tem chamado espécies representativas. Ora, é isso que verificamos diariamente. Numa palavra, encontramos as provas de uma mutação lenta e insensível das formas específicas, tal como estamos no direito de esperar. Do grau de desenvolvimento das formas antigas comparando com das formas vivas. Vimos no quarto capítulo que em todos os seres organizados que atingiram a idade adulta, o grau de diferenciação e de especialização dos diversos órgãos nos permite determinar o grau de aperfeiçoamento e superioridade relativa. Vimos também que a especialização dos órgãos constituindo uma vantagem para cada ser, deve a seleção natural tender a especializar a organização de cada indivíduo e a torná-la de tal ponto de vista mais perfeita e mais elevada. Mas isso não impede que ela possa deixar a numerosos seres uma conformação simples e inferior, apropriada a condições de existência menos complexos, e em certos casos mesmo possa determinar uma simplificação e uma degradação do organismo de modo a adaptá-lo melhor a condições particulares. Num sentido mais geral, as novas espécies tornam-se superiores às que precederam, porque têm na luta pela existência de sobrepujar todas as formas anteriores com que se encontram em concorrência ativa. Podemos, pois, concluir que, se pudessem pôr em concorrência nas condições de clima quase idênticas os habitantes da época eocênia com os do mundo atual, estes venceriam os primeiros e os exterminariam. Da mesma forma também, os habitantes da época eocênia venceriam as formas do período secundário e estes as formas paleozoicas. De modo tal que essa prova fundamental da vitória na luta pela existência, assim como o fato da especialização dos órgãos, tendem a provar que as formas modernas devem, segundo a teoria da seleção natural,
ser mais elevadas do que as formas antigas. Será assim? A imensa maioria dos paleontólogos responderia pela afirmativa, e a sua resposta, posto que a prova seja difícil, deve ser admitida como verdadeira. O fato de certos branquiópodes terem sido apenas ligeiramente modificados desde a época geológica muito afastada e de certas conchas terrestres e de água doce ficarem quase o que eram nessa época, em que tanto quanto o podemos saber apareceram pela primeira vez, não constitui uma objeção séria a essa conclusão. É necessário não ver tampouco uma dificuldade insuperável no fato verificado pelo Dr. Carpenter de a organização dos foraminíferos não ter progredido desde a época laurentiana, porque alguns organismos devem ficar adaptados às condições de vida muito simples. Ora, quem melhor apropriado a este respeito do que os protozoários de organização tão inferior? Se a minha teoria implicasse como condição necessária o progresso da organização, objetos dessa natureza ser-lhe-iam fatais. Ser-lo-iam igualmente se pudesse provar, por exemplo, que os foraminíferos tomassem origem durante a época laurentiana ou os branquiópodes durante a formação cambriana, porque então não teria decorrido um tempo suficiente para que o desenvolvimento destes organismos chegasse ao ponto que atingiram. Uma vez chegados a um estado dado, a teoria da seleção natural não exige que continuem a progredir mais, posto que em cada período sucessivo devam modificar-se ligeiramente, de modo a conservar o seu lugar na natureza, apesar das ligeiras alterações nas condições ambientes. Todas essas objeções repousam sobre a ignorância em que estamos da idade real do nosso globo e dos períodos em que as diferentes formas da vida têm aparecido pela primeira vez, pontos muito discutíveis. A questão de saber se o conjunto da organização progrediu constitui de todas as formas um problema muito complicado. Os arquivos geológicos, sempre muito incompletos, não vão bastante longe para que se possa estabelecer com uma nitidez incontestável que, durante o tempo em que a história nos é conhecida, a organização fez grandes progressos. Hoje ainda, se comparam entre si os membros de uma mesma classe, os naturalistas não estão de acordo para decidir quais são as formas mais elevadas. Assim, uns consideram os cetáceos ou tubarões como os mais elevados na série dos peixes, porque se aproximam dos répteis por certos pontos importantes de conformação. Outros dão a mesma ordem aos teleósteos. Os ganoides estão colocados entre os cetáceos e os teleósteos. Estes últimos são atualmente muito preponderantes em número, mas, outrora, os cetáceos e os ganoides eram únicos. Por conseguinte, segundo o tipo de superioridade que se escolher, poderá dizer-se que a organização dos peixes progrediu ou retrogradou. Parece completamente impossível avaliar da superioridade relativa dos tipos pertencendo a essas classes distintas, porque quem poderá decidir, por exemplo, que uma ciba é mais elevada que uma abelha, inseto este a que von Baer atribuía uma organização superior à de um peixe, posto que constituído em outro molde? Na complexa luta pela existência, é perfeitamente possível que os crustáceos, mesmo pouco elevados na sua classe, possam vencer os cefalópodes, que constituem o tipo superior dos moluscos. Estes crustáceos, se bem que têm um desenvolvimento inferior, ocupam uma ordem muito elevada na escala dos invertebrados, a avaliar pela prova mais decisiva de todas, o combate. Além dessas dificuldades inerentes que se apresentam quando se trata de determinar quais as formas mais elevadas pela sua organização, é necessário não comparar somente os membros superiores de uma classe em duas épocas quaisquer, posto que seja isso, sem dúvida, o fato mais importante a ponderar na balança, mas ainda comparar entre si todos os membros da mesma classe, superiores e inferiores, durante um e outro período. Numa época afastada, os moluscos mais elevados e mais inferiores, os cefalópodes e os branquiópodes, abundavam em número. Atualmente, essas duas ordens têm diminuído muito, enquanto que outros, cuja organização é intermediária, têm aumentado consideravelmente. Alguns naturalistas sustentam como consequência que os moluscos apresentavam outrora uma organização superior à que tem hoje, mas pode exibir-se, em apoio da opinião contrária, o argumento bem mais forte baseado no fato da enorme redução dos moluscos inferiores e o fato dos cefalópodes existentes, ainda que pouco numerosos, apresentarem uma organização muito mais elevada do que a dos antigos representantes.
Necessário é também comparar os números proporcionais das classes superiores e inferiores existentes em toda a parte em duas épocas quaisquer. Se, por exemplo, existe hoje 50.000 formas de vertebrados, e se soubermos que, numa época anterior, existiam apenas 10.000, é preciso tomar conta deste aumento em número da classe superior, que implica um deslocamento considerável das formas inferiores e que constitui um progresso decisivo na organização universal. Vemos por aqui quanto é difícil, para não dizer impossível, comparar com uma perfeita exatidão, através de condições tão complexas, o grau de superioridade relativa dos organismos imperfeitamente conhecidos que têm constituído as faunas dos diversos períodos sucessivos. Essa dificuldade ressalta claramente do exame de certas faunas e de certas floras atuais. A rapidez extraordinária com que as produções europeias se têm espalhado recentemente na Nova Zelândia, apoderando-se de posições que deviam ser precedentemente ocupadas pelas formas indígenas, permite-nos acreditar que, se todos os animais e todas as plantas da Grã-Bretanha fossem levados e postos em liberdade na Nova Zelândia, um grande número de formas britânicas se naturalizariam aí prontamente com o tempo e exterminariam numerosas formas indígenas. Por outro lado, o fato de apenas um único habitante do hemisfério austral se naturalizar no estado selvagem em uma parte qualquer da Europa permite-nos duvidar de que, se todas as produções da Nova Zelândia fossem introduzidas na Inglaterra, há muito que poderiam apoderar-se de posições atualmente ocupadas pelas nossas plantas e pelos nossos animais indígenas. Nesse ponto de vista, as produções da Grã-Bretanha podem, pois, ser consideradas como superiores à da Nova Zelândia. Todavia, o mais hábil naturalista não poderia prever este resultado pelo simples exame das espécies dos dois países. Agassiz e muitos outros juízes competentes insistem sobre este fato de que os animais antigos se parecem até certo ponto aos embriões dos animais atuais da mesma classe. Insistem também sobre o paralelismo muito exato que existe entre a sucessão geológica das formas extintas e o desenvolvimento embriogênico das formas atuais. Esta forma de ver concorda admiravelmente com a minha teoria. Procurarei num próximo capítulo demonstrar que o adulto difere do embrião após muitas variações sobrevindas durante o decurso da vida dos indivíduos e herdadas pela sua posteridade numa idade correspondente. Este proceder, que deixa o embrião quase sem alteração, acumula continuamente durante o decurso das gerações sucessivas diferenças cada vez mais maiores do adulto. O embrião fica assim como uma espécie de retrato conservado pela natureza do estágio antigo e menos modificado no animal. Essa teoria pode ser verdadeira e, todavia, ser jamais suscetível de uma prova completa. Quando se vê, por exemplo, que os mamíferos, os répteis e os peixes, os mais antigamente conhecidos, pertencem rigorosamente às suas classes respectivas, posto que algumas dessas antigas formas sejam até certo ponto menos distintas entre si, como não são hoje os membros típicos dos mesmos grupos, seria inútil procurar animais reunindo os caracteres embriogênicos comuns a todos os vertebrados, enquanto se não descobrirem depósitos ricos em fósseis, abaixo das camadas inferiores do sistema cambriano, descoberta que parece muito pouco provável. Da sucessão dos mesmos tipos nas mesmas zonas durante os últimos períodos terciários. M. Clift demonstrou, há muitos anos, que os mamíferos fósseis provenientes das cavernas da Austrália são estreitamente aliados aos marsupiais que vivem atualmente neste continente. Um parentesco análogo, manifesto mesmo para uma vida inexperiente, mostra-se igualmente na América do Sul, nos fragmentos de armaduras gigantescas semelhantes à do tatu, encontradas nas diversas localidades do Prata. O professor Owen demonstrou da forma mais marcante que a maior parte dos mamíferos fósseis escondidos em grande número nesses países se aproximam dos tipos atuais da América Meridional. Este parentesco torna-se ainda mais evidente pela admirável coleção de ossadas fósseis recolhida nas cavernas do Brasil por Emiland Clausen. Estes fatos impressionaram-me tão vivamente que, desde 1839 e 1845, insistia vivamente sobre essa lei da sucessão dos tipos e sobre essas notáveis relações de parentesco que existem entre as formas extintas e as formas vivas do mesmo continente. O professor Owen estendeu depois a mesma generalização aos mamíferos do Velho Mundo e às restaurações das gigantescas aves extintas da Nova Zelândia, feitas por este sábio naturalista, confirmam igualmente a mesma lei.
O mesmo sucede com as aves encontradas nas cavernas do Brasil. M. Woodward demonstrou que essa mesma lei se aplica às conchas marinhas, mais menos aparente por causa desta vasta distribuição na maior parte dos moluscos. Poder-se-iam ainda juntar outros exemplos, tais como as relações que existem entre as conchas terrestres extintas e vivas da Ilha da Madeira e entre as conchas extintas e vivas das águas salobras do mar Áralo-Cáspio. Ora, o que significa essa lei admirável da sucessão dos mesmos tipos nas mesmas regiões? Depois de ter comparado o clima atual da Austrália com o de certas partes da América Meridional, situadas na mesma latitude, seria temerário explicar, por um lado, a dessemelhança dos habitantes desses dois continentes pela diferença das condições físicas, e, por outro lado, explicar pelas semelhanças dessas condições a uniformidade dos tipos que existiram em cada um destes países durante os últimos períodos terciários. Não se poderia tampouco pretender que é em virtude de uma lei imutável que a Austrália tem produzido principalmente ou exclusivamente marsupiais, ou que a América do Sul tem somente produzido desdentados e alguns outros tipos que lhes são próprios. Sabemos com efeito que a Europa era antigamente povoada por numerosos marsupiais e demonstrei em trabalhos a que precedentemente aludi que a lei da distribuição dos mamíferos terrestres na América era noutro tempo diferente do que é hoje. A América do Norte apresentava antigamente muitos caracteres atuais da metade meridional deste continente, e esta aproximava-se muito mais do que atualmente da metade setentrional. As descobertas de Falconer e de Copley também nos ensinam que os mamíferos da Índia setentrional estiveram outrora em relação mais estreita com os da África do que hoje estão. A distribuição dos animais marinhos fornece-nos fatos análogos. A teoria da descendência com modificações explica imediatamente essa grande lei da sucessão muito tempo continuada, mas não imutável dos mesmos tipos nas mesmas regiões, porque os habitantes de cada parte do mundo tendem evidentemente a deixar aí, durante o período seguinte, descendentes estreitamente aliados, se bem que modificados até certo ponto. Se os habitantes de um continente diferiram outrora consideravelmente dos de outro continente, da mesma forma, os descendentes modificados diferem ainda quase da mesma maneira e no mesmo grau. Mas após muito longos intervalos e alterações geográficas importantes, em seguida aos quais houve numerosas migrações recíprocas, as formas mais fracas cedem o lugar às formas dominantes, de modo que não pode haver nada imutável nas leis da distribuição passada ou atual dos seres organizados. Perguntar-se-á, a modo de zombaria, se considero a preguiça, o tatu e o papa-formigas como os descendentes degenerados do megatério e de outros monstros gigantescos vizinhos que outrora habitaram a América Meridional. Não é de modo algum admissível. Estes enormes animais estão extintos e não deixaram descendentes, mas encontra-se nas cavernas do Brasil um grande número de espécies fósseis que, pela sua configuração e por todos os outros caracteres, se aproximam das espécies que vivem atualmente na América do Sul e de que algumas podem ter sido antepassadas reais das espécies vivas. É preciso não esquecer que, pela minha teoria, todas as espécies do mesmo gênero descendem de uma espécie única, de maneira que, se encontrarem numa formação geológica 6 gêneros, tendo cada um 8 espécies, e na formação zoológica seguinte outros 6 gêneros aliados ou representativos tendo cada um o mesmo número de espécies, podemos concluir que, em geral, uma só espécie de cada um dos antigos gêneros deixou descendentes modificados constituindo a diversas espécies dos gêneros novos. As outras 7 espécies de cada um dos antigos gêneros deviam ter se extinguido sem deixar posteridade. Ou então é provavelmente este o caso mais frequente, 2 ou 3 espécies pertencendo a 2 ou 3 dos 6 gêneros antigos têm sido as únicas a servir de origem aos novos gêneros. As outras espécies e todos os outros gêneros desapareceram totalmente. Nas ordens em via de extinção, de que os gêneros e as espécies decrescem pouco a pouco em número, como da dos desdentados da América do Sul, um menor número ainda de gêneros e de espécies devem deixar descendentes modificados. Resumo deste e do precedente capítulo. Tentei demonstrar que os nossos arquivos geológicos são extremamente incompletos, que somente tem sido explorada uma pequeniníssima parte do nosso globo,
que certas classes apenas de seres organizados foram conservadas em abundância no estado fóssil, que o número das espécies e dos indivíduos que fazem parte dos nossos museus é absolutamente nada, comparando-o com o número de gerações que devem ter existido durante o tempo de uma só formação, que a acumulação de depósitos ricos em espécies fósseis diversas e bastante espessa, para resistir às degradações ulteriores, não sendo possível que durante períodos de abaixamento do solo enormes espaços de tempo devam ter decorrido no intervalo de muitos períodos sucessivos, que provavelmente houvesse mais extinções durante os períodos de abaixamento e mais variações durante os de levantamento, notando que estes últimos períodos são menos favoráveis à conservação dos fósseis. O número de formas conservadas deve ter sido menos considerável. Que cada formação não foi depositada de uma maneira contínua, que a duração de cada uma delas foi provavelmente mais curta que a duração média das formas específicas, que as migrações têm gozado um papel importante na primeira aparição de formas novas em cada zona e em cada formação, que as espécies espalhadas são as que deviam ter variado mais frequentemente e, por conseguinte, as que devem ter dado origem ao maior número de espécies novas, que as variedades foram a princípio locais e, enfim, que, se bem que cada espécie deva ter percorrido numerosas fases de transição, é provável que os períodos durante os quais sofreu modificações, posto que longos, se avaliam em anos, devem ter sido curtos, comparados àqueles durante os quais cada uma tem ficado sem modificações. Essas causas reunidas explicam em grande medida a razão por que, ainda que encontrássemos numerosos fuzis, não encontramos variedades inúmeras, ligando entre si de uma maneira perfeitamente graduada todas as formas extintas e vivas. É necessário não esquecer tampouco que todas as variedades intermediárias entre duas ou mais formas seriam infalivelmente consideradas como espécies novas e distintas, a não ser que se não possa reconstituir a cadeia completa que as liga entre si, porque não poderia sustentar-se que possuímos qualquer meio certo que nos permita distinguir as espécies das variedades. Quem não admite a imperfeição dos documentos geológicos deve, com razão, repelir a minha teoria por completo, porque é em vão que perguntará onde estão as inumeráveis formas de transição que deviam outrora ter ligado às espécies vizinhas ou representativas que se encontram nos andares sucessivos da mesma formação. Pode recusar-se acreditar nos enormes intervalos de tempo que deviam ter decorrido entre as nossas formações consecutivas e desconhecer a importância do papel que devem ter desempenhado as migrações quando se estudam as formações de uma única grande região, a Europa, por exemplo. Pode sustentar-se que a aparição súbita de grupos inteiros de espécies é um fato evidente, posto que na maior parte do tempo tem apenas a aparência de verdade. Pode perguntar-se onde estão os vestígios destes organismos tão infinitamente numerosos que deveriam ter existido muito tempo antes que as camadas inferiores do sistema cambriano fossem depositadas. Sabemos hoje que existia nessa época pelo menos um animal, mas não posso responder a essa última questão, a não ser supondo que os nossos oceanos deviam ter existido depois de um longo tempo aí onde existem atualmente, e que deviam ocupar esses pontos após o começo da época cambriana, mas que muito antes deste período o globo tinha um aspecto completamente diferente, e que os continentes de então, constituídos por formações muito mais antigas do que as que conhecemos, ou existem apenas no estado metamórfico ou estão enterrados no fundo dos mares. Afora essas dificuldades, todos os outros fatos principais da paleontologia parecem-me concordar com a teoria da descendência com modificações pela seleção natural. Torna-se-nos fácil compreender como as novas espécies aparecem lenta e sucessivamente, porque as espécies das diversas classes não se modificam simultaneamente com a mesma rapidez ou no mesmo grau, posto que todas, no decorrer do tempo, experimentem modificações até certo ponto. A extinção das formas antigas é a consequência quase inevitável da produção de formas novas. Podemos compreender porque, desaparecendo uma espécie, não aparece jamais. Os grupos de espécies aumentam lentamente em número e persistem durante períodos desiguais em duração, porque a marcha das modificações é necessariamente lenta e depende de uma série de eventualidades complexas. As espécies dominantes pertencendo a grupos extensos e preponderantes tendem a deixar numerosos descendentes que constituem por seu turno novos subgrupos, depois grupos.
À medida que estes se formam, as espécies dos grupos menos vigorosos em razão da inferioridade que devem por herança a um antepassado comum tendem a desaparecer sem deixar descendentes modificados na superfície da Terra. Todavia, a extinção completa de um grupo inteiro de espécies pode ser, algumas vezes, uma operação muito longa em razão da persistência de quaisquer descendentes que puderam continuar a sustentar-se em certas posições isoladas e protegidas. Quando um grupo desaparece completamente, não reaparece jamais, tendo-se rompido o laço das suas gerações. Podemos compreender como sucede que as formas dominantes, que se espalham muito e fornecem o maior número de variedades, devem tender a povoar o mundo de descendentes que se aproximam delas, sendo modificadas por completo. Estas chegam geralmente a deslocar os grupos que, na luta pela existência, lhes são inferiores. Resulta daqui que, após longos intervalos, os habitantes do globo parecem ter mudado por toda a parte simultaneamente. Podemos compreender como sucede que todas as formas da vida, antigas e recentes, constituem no seu conjunto apenas um pequeno número de grandes classes. Podemos compreender porque, em virtude da tendência contínua à divergência dos caracteres, quanto mais uma forma é antiga, tanto mais difere de ordinário das que vivem atualmente, porque antigas formas extintas enchem frequentemente lacunas existentes entre as formas atuais e reúnem algumas vezes num só dois grupos precedentemente considerados como distintos, mas mais ordinariamente tendem apenas a diminuir a distância que os separa. Quanto mais antiga é uma forma, tantas mais vezes sucede que tem, até certo ponto, caracteres intermediários entre grupos hoje distintos, porque, quanto mais antiga é uma forma, tanto mais deve aproximar-se do antepassado comum de grupos que divergiram após consideravelmente e, por conseguinte, assemelhar-se-lhe. As formas extintas apresentam raramente caracteres diretamente intermediários entre as formas vivas. São intermediários apenas em meio de um circuito longo e tortuoso passado por um conjunto de outras formas diferentes e desaparecidas. Podemos facilmente compreender porque os vestígios orgânicos de formações imediatamente consecutivas são muito estreitamente aliados, porque estão em relação genealógica mais íntima, e também porque os fósseis sepultados numa formação intermediária, apresentam caracteres intermediários. Os habitantes de cada período sucessivo na história do globo venceram seus predecessores na luta pela existência e ocupam por este fato um lugar mais elevado do que eles na escala da natureza, tendo-se geralmente especializado à sua conformação. É o que pode explicar a opinião admitida pela maior parte dos paleontólogos, que no seu conjunto a organização tem progredido. Os animais antigos e extintos parecem-se até certo ponto aos embriões dos animais vivos e pertencentes à mesma classe, fato admirável que se explica muito simplesmente pela minha teoria. A sucessão dos mesmos tipos de organização nas mesmas regiões durante os últimos períodos geológicos cessa de ser um mistério e explica-se muito simplesmente pelas leis da hereditariedade. Se, pois, os arquivos geológicos são tão importantes como muitos sábios o creem, e podemos pelo menos afirmar que a prova do contrário não poderia ser fornecida, as primeiras objeções levantadas contra a teoria da seleção seriam muito diminuídas ou desapareceriam. Parece-me, por outro lado, que todas as leis essenciais estabelecidas pela paleontologia proclamam claramente que as espécies são o produto da geração ordinária e que as formas antigas foram substituídas por formas novas e aperfeiçoadas, e elas mesmo o resultado da variação e da persistência do mais apto.